Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao curso de Hermenêutica Constitucional, Controle, Ativismo e Justiça. Chegamos à nossa quarta semana e nela nós vamos abordar o controle de convencionalidade. Eu dividi esse bloco em 3 partes. Na primeira eu vou abordar a parte teórico-conceitual, ou seja, a definição e as espécies de controle de convencionalidade. Na segunda, os casos mais relevantes para compreender o Instituto, julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E na terceira, eu vou falar especificamente de como esses precedentes dialogam com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeira parte, o que é o controle de convencionalidade? É a análise de compatibilidade entre a lei ou ato normativo, a ação ou omissão do Estado com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Esse controle, tem 4 modalidades. Ele pode ser concentrado quando realizado pela Corte Interamericana ou difuso quando realizado por qualquer instituição do plano interno, ou seja, todo juiz se torna um juiz interamericano, mas também o legislativo e o executivo têm o dever de zelar pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, esse é o controle concentrado de um lado na Corte, difuso quando se dá no plano interno ao Estado-nação. Além dessas 2 espécies, existe a espécie construtiva e destrutiva. A destrutiva é justamente quando você invalida uma lei ou ato normativo com base na Convenção Americana. É um paralelismo lógico com o controle de constitucionalidade. A primeira pessoa a empregar essa expressão foi o juiz mexicano Sérgio García Ramírez, que a gente colocou um texto dele de apoio, e especificamente na Corte Interamericana ele abordou esse conceito num voto concorrente do caso Ellen McChang versus Guatemala, onde um ativista de direitos humanos foi assassinado. Então, esse é o controle destrutivo, quando você invalida uma lei. Mas há também o controle construtivo, quando você determina que o Estado aprove uma lei ou construa uma política pública para promover os direitos humanos fundamentais no âmbito do sistema interamericano, enfim, dar concretude às obrigações de respeitar direitos, como está no artigo 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a espécie construtiva e destrutiva são essas. Segundo ponto dessa quarta semana aqui. A gente vai falar dos principais precedentes e através deles a gente vai ver cada uma dessas modalidades em concreto. Então, o primeiro caso que é importante destacar não é propriamente um caso contencioso, e sim uma opinião consultiva, que é um instituto que a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode lançar mão para esclarecer o sentido de um dispositivo da Convenção ou verificar se uma lei ou ato normativo é compatível com a própria Convenção Americana. Tem sentido de fixar esse sentido. A opinião consultiva 14 é aquela que fala da diferença entre o consultivo e o contencioso, entre o Estado aprovar uma lei incompatível com a Convenção ou aplicar essa lei, e quando ele aplica ele pode cometer um ato ilícito perante o direito internacional e esse ato ilícito gerar essa responsabilidade internacional por violar essa Convenção Americana. Então essa Corte Interamericana vai ser essa corte de natureza civil que vai pedir essa responsabilização do Estado em caso de violação da Convenção por parte do Estado membro ou de quem esteja sob sua responsabilidade. Então, essa é a primeira opinião consultiva, que ela fala que tanto leis podem ser incompatíveis com a Convenção quanto a aplicação delas, e isso você pode enfrentar por via da opinião consultiva ou dos casos contenciosos, que se dividem em sentenças, propriamente ditas, ou medidas provisionais, que tem essa natureza tutelar também, mas tem um caráter de prevenir danos graves e irreparáveis no âmbito da Corte. E aí também esses 2 institutos podem reconhecer essa responsabilidade internacional. Vamos lá. O caso paradigmático, um caso de transcendência histórica, para usar uma expressão do cansado Trindade,
que foi ex-presidente da corte, é o caso Bairros Altos. Talvez seja o primeiro caso na história onde uma corte internacional invalidou uma lei de um Estado-nação. Esse caso, Bairros Altos versus Peru, o que aconteceu nele? No âmbito do governo Fujimori, houve um assassinato de pessoas que estavam num clube por serem acusados de cooperar com grupos de esquerda, enfim, Tupac Amaru, Sendero Luminoso, ligados a grupos comunistas que estavam sendo acusados de ser terroristas pelo governo Fujimori. Embora eles tenham sido assassinatos, o governo falhou no dever de investigar, processar e julgar os responsáveis, violando os artigos 1, 2, 8º e 25 da Convenção Americana, que tratam justamente do acesso à justiça. E aí, no parágrafo 44 dessa sentença, a Corte Interamericana fala que leis de anistia para evitar essa investigação violam o acesso à justiça e, como tal, carecem de efeitos jurídicos. Vejam que aqui, ao dizer que carece de efeito jurídico, ela adentra o plano da validade. É bem diferente do artigo 27 da Convenção de Viena de Direito dos Tratados, que fala que o Estado não pode invocar uma norma de direito interno para descumprir o direito internacional. Nesse artigo 27, a Convenção de Viena não determina que seja invalidada a lei no plano interno, só fala que não pode invocar o direito interno para descumprir o direito internacional. Se ele vai mudar a legislação interna, se vai declarar inconstitucional, ou se vai denunciar até mesmo o tratado, isso cabe a cada Estado. Veja que a Convenção de Viena, de Direito dos Tratados, impõe uma obrigação de resultado. Como isso vai ser feito, depende de cada Estado. É diferente do caso Bairros Altos, que se faz algo realmente análogo ao controle de constitucionalidade, enfrentando essa validade ou invalidade da norma que confronte a Convenção Americana. Esse é o caso de transcendência histórica. Aqui, porém, o termo controle de convencionalidade não foi empregado. Ele só foi empregado pela primeira vez no plenário da Corte Interamericana no caso Almonacid de Arellanos versus Chile, que envolve uma situação análoga durante o governo Pinochet, onde também houve um assassinato, se passou também uma lei de anistia e a Corte Interamericana disse que essa lei é incompatível com a Convenção Americana e, portanto, não é válida, carece de efeitos jurídicos, empregando como síntese dessa operação lógica o termo controle de convencionalidade, criado lá pelo Sérgio Garcia Ramírez. Então, essas duas decisões são o substrato, a base do controle de convencionalidade. Além delas, existem outras decisões que geram desdobramentos nesse sentido. Por exemplo, trabalhadores desligados do Congresso do Peru versus Peru. Ele fala que todo juiz ou tribunal tem o dever de realizar esse controle de convencionalidade de ofício. Ou ainda, mais recentemente, o caso Cabreira Garcia e Montiel Flores versus México, onde ativistas de direitos humanos em matéria ambiental foram assassinados pelas forças militares. No âmbito da fundamentação, a Corte Interamericana fixou que não só vincula a condenação específica daquele Estado pela violação de um artigo da Convenção, mas a interpretação fixada num caso, por exemplo, nesse mesmo Cabreira Garcia e Montiel Flores, quando qualquer outro Estado subordinado à jurisdição da Corte Interamericana tiverem forças armadas que violem ou que assassinem, enfim, ativistas em matéria de meio ambiente, esse Estado também vai poder ser responsabilizado, ainda que ele não esteja naquele caso concreto. Porque a razão de decidir daquele caso se espraia para outros casos. É claro que vai depender de uma denúncia, de outro processo, de todo o contraditório do sistema interamericano. Mas ainda assim, as razões devem ser seguidas. E essas razões a Corte chamou de coisa julgada interpretada. Essa coisa julgada interpretada vai aderir aos dispositivos da Constituição e, de um lado, você soma o texto da Convenção e, do outro, as interpretações realizadas pela Corte, tanto
nessas opiniões consultivas quanto nesses casos contenciosos. E no caso Cabreira, Garcia e Montiel Flores, a Corte vai justamente dizer que há um bloco de convencionalidade. Esse texto mais conjunto de interpretações forma um bloco que vai ser o parâmetro de validade para a interpretação das demais normas e condutas do Estado, de modo que esse caso é bastante emblemático. Para a gente dar mais um exemplo, que tem a ver um pouco mais com a seara trabalhista, um caso muito importante que gerou muito debate foi o caso Lagos Campos versus Peru. E aí a discussão era se a liberdade sindical estaria ou não protegida pela Convenção Americana. E se decidiu que sim, que a liberdade sindical estaria no interior da liberdade de associação. E quando se desligou ou se demitiu um dirigente sindical pelo mero fato dele ter se candidatado, isso viola também a liberdade de associação, mais especificamente a liberdade sindical. Então esse caso é paradigmático porque muda a maneira de compreender. Por mais que o Pacto de São Salvador preveja especificamente a liberdade sindical, nem todos os estados assinaram, tem uma discussão se ele é uma norma programática, se é facultativa, bastante diferente da Convenção Americana de Direitos Humanos. Tem um caráter mais impositivo, pelo menos na percepção dos próprios juízes, enfim, da Corte Interamericana. Então, esse caso Lagos Campos é bastante emblemático desse controle de como um ato de demissão de um dirigente sindical após a candidatura não é admissível perante o sistema interamericano. E mandou responsabilizar o Estado do Peru pela demissão do senhor Lagos Campos. Esse é um tema que gerou tanta controvérsia que a Corte Interamericana chegou até mesmo a convocar uma audiência pública para debater qual seria o escopo da liberdade sindical no âmbito do sistema interamericano. Ali se questiona, por exemplo, qual o âmbito da liberdade sindical, se está protegido ou não, liberdade sindical e gênero, liberdade sindical e novas tecnologias, o que pode ser exigido do Estado ou não, liberdade sindical e negociação e acordos coletivos. Bom, a Clínica Interamericana de Direitos Humanos da UFRJ, que eu coordeno, chegou a preparar um material para participar dessa audiência pública e no site do NIDH, do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, a gente preparou toda uma sessão da casoteca da Corte Interamericana com os casos de liberdade sindical já julgados pela Corte, de modo que os senhores podem ver outros casos específicos nessa matéria. Então, com isso, a gente fecha os principais casos envolvendo controle de convencionalidade. O terceiro bloco diz respeito especificamente ao diálogo entre a Corte Interamericana e o Supremo Tribunal Federal. O professor Luiz Cláudio Martins, que foi meu colega de doutorado, uma pessoa muito querida, tem uma tese de doutorado brilhante sobre o constitucionalismo transfronteiriço, o diálogo de cortes através do mundo, uma das pessoas que vem mais estudando o tema que eu conheço já há 8 anos, a dissertação de mestrado dele também foi nesse tema, enfim, uma série de artigos, e a gente teve o prazer de escrever um artigo junto, recortando esse diálogo de cortes, para tratar não só de cortes constitucionais entre si, mas também do diálogo entre o Supremo Tribunal Federal, de um lado, e a Corte Interamericana, de outro. Ele tem uma classificação, Luiz, que eu acho muito interessante para a gente ter um filtro para mensurar a qualidade desse diálogo. Por quê? Até aqui se fala muito em quantidade. Quer dizer, na minha tese de doutorado, por exemplo, tem o prefácio até do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, eu verifiquei que até 1988 a 2014, o Supremo não citava a Corte Interamericana nenhuma vez. 2014 não, 2004, desculpa. De 88 a 2004. De 2004, que foi quando foi aprovada a emenda 45, até 2016, que foi quando eu recortei para minha tese esse levantamento de dados, foram mais ou menos 30 citações. E de 2016 até 2020, no levantamento que a gente fez para esse artigo quantitativo, já chegam a 70. Quer dizer, é um diálogo exponencial se você comparar
que praticamente nos 4 últimos anos você teve o mesmo número de citações que nos primeiros 25 anos da Constituição, ou 26 anos da Constituição de 88. Então está havendo um aumento bastante grande. O Supremo chegou a fazer uma Convenção Americana de Direitos Humanos anotada pela jurisprudência da Corte Interamericana e a jurisprudência dele, de modo que o diálogo é promissor, mas a gente precisa sair da quantidade e observar a qualidade. Bom, o Luiz traça 4 critérios para verificar essa qualidade. 4 espécies de diálogo. O diálogo de submissão, o diálogo que na verdade seria uma resistência, contraponto à submissão, resistência. Um uso meramente decorativo e ainda um diálogo propriamente dito. Então vamos lá, vamos tentar ilustrar com um exemplo de cada forma de diálogo, como vem se dando no Supremo Tribunal Federal. Primeira forma de diálogo em relação à submissão. A gente poderia ilustrar com o recurso extraordinário que apreciou a questão de se o diploma de jornalista era obrigatório ou não. O Supremo entendeu que não era obrigatório, seguindo, como você verifica no voto do relator, a opinião consultiva número 5 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que disse também que não era obrigatório. Imagine se deveria exigir um diploma de jornalista, por exemplo, para Gabriel Garcia Marques, que escreveu Crônica de uma Morte Anunciada, com essa experiência como jornalista, para que ele pudesse ser jornalista. Seria realmente um absurdo. E se você pega o voto específico do ministro Gilmar Mendes, nesse caso, ele transcreveu durante 10 páginas a opinião consultiva 5 e em seguida concluiu pela inconstitucionalidade da norma. Ele não fala ali de controle de convencionalidade. O Supremo não costuma usar muito esse termo. Tem um ou outro caso, enfim, o professor Sidney Guerra, que tem um livro sobre controle de convencionalidade, também chegou a analisar e criticar isso quantitativamente de uma forma bem interessante. E esse caso pode ser exemplificado como submissão. Por outro lado, um exemplo patente onde o Supremo resistiu à jurisprudência da Corte diz respeito ao caso da Lei de Anistia Brasileira. O Supremo entendeu que a Lei de Anistia Brasileira seria diferente, por exemplo, da peruana ou da chilena, para ficar nos exemplos que a gente citou. Ele entendeu que a Lei de Anistia Brasileira seria bilateral e não unilateral, e por essa razão ele não estava obrigado a cumprir a decisão do caso Gomes Lund, ou melhor, não estava obrigado a seguir a jurisprudência da Corte Interamericana em matéria de anistia, do Bairros Altos ou do caso Almonacid Arelanos versus Chile, por exemplo. Então, essa foi o entendimento do Supremo resistindo a essa jurisprudência. Isso não faz sentido, porque ainda que a Corte Interamericana use o termo que se veda leis de autoanistia, no sentido de você aprovar a lei de anistia num contexto em que garantias judiciais estão sendo violadas ou suspensas. E se estava ainda num contexto de ditadura quando se aprovou essa lei de anistia. Então, obviamente, critério pela jurisprudência da própria Corte não preenche os requisitos, por exemplo, do parágrafo 44 do caso Bairros Altos. Então, há essa resistência do Supremo em seguir o precedente da Corte Interamericana. Por outro lado, há ainda o uso decorativo da jurisprudência da Corte. Acho que um exemplo super atual diz respeito à ação declaratória de constitucionalidade 42, 3 e 4, que tratou da execução imediata da pena no âmbito da segunda instância. Enfim, onde se daria o trânsito em julgado? Se já poderia se dar o trânsito em julgado ali ou só depois de percorrer todas as instâncias até chegar ao Supremo Tribunal Federal? Bom, não vou entrar nos meandros e melindres políticos que esse caso envolve. Aqui o que me interessa é o diálogo com a Corte Interamericana. E aí eu chamo a atenção para um voto, por exemplo, do Alexandre de Moraes, em que ele chega a citar um artigo do professor José Ribas Vieira, e esse artigo do professor José Ribas Vieira, ele cita alguns casos da Corte Interamericana a respeito desse tema. Veja, há uma citação indireta, que é um mero adorno na argumentação. É o exemplo típico de um obter dictum, do argumento lateral. Ele não
chegou a ler diretamente ou a citar diretamente os casos da Corte Interamericana e verificar se os argumentos se aplicavam ou não. Então isso se encaixa no que o Luiz chama de um uso decorativo da jurisprudência. Por fim, você tem ainda o diálogo propriamente dito. Eu acho que um caso super interessante em matéria de diálogo é o caso da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 347. Nessa, o Supremo reconheceu o estado de coisas inconstitucional e citou uma série de decisões da Corte Interamericana, inclusive algumas envolvendo o Brasil, como o caso do presídio de Urso Branco, onde a Corte determinou a criação de um outro presídio em Ariquemes, os casos de Araraquara, Pedrinhas, Curado, e pensando como que a Corte e a Comissão, fiscalizando, determinando essa redução da superlotação, determinando um mapeamento e uma lista de todas as pessoas que estão presas ali, ou ainda a própria ideia de que cada detento, cada preso, cada pessoa privada de liberdade tem esse direito de ser apresentado imediatamente ao juiz, promover um diálogo com o STF a ponto do ministro Lewandowski, que chegou a presidir o Supremo Tribunal Federal, determinar a criação das audiências de custódia para essa apresentação imediata do condenado, da pessoa privada de liberdade, à autoridade judicial, sem demora, inclusive com parcerias com o CNJ para levantamento desses dados. Então, esse caso é um caso bem ilustrativo desse diálogo entre STF e Corte Interamericana. O fato é que, embora exista bastante crítica a esse ponto, o professor Ranieri, na tese de doutorado dele, é bastante crítico, fato é que a qualidade desse debate no Supremo Tribunal Federal, em particular, mas também na América Latina como um todo, vem crescendo. Por exemplo, a Corte Constitucional da Colômbia, não só nesses casos de estado de coisa inconstitucional, que a teoria saiu justamente da Corte Constitucional colombiana, mas em inúmeros outros casos, cita sistematicamente a Corte Interamericana. A Corte da Bolívia, por exemplo, chega a falar que a Corte Interamericana é uma engenharia supranacional. A Corte do Equador também integra essas decisões e tratados ao seu bloco de constitucionalidade. O México, por exemplo, a partir de 2010, fez uma reforma e estabeleceu pro persona como seu princípio fundamental da escolha da norma mais favorável e ainda criou um buscador dentro do site da Suprema Corte Mexicana para localizar essas decisões da Corte Interamericana, de modo que a quantidade de citações e a qualidade do diálogo vem aumentando nos últimos anos, pelo que a gente pôde constatar com essas pesquisas empíricas. Bom, dito isso, reforço que se dediquem, façam os questionários que a gente preparou com o maior carinho para vocês, realizem as leituras complementares. A gente colocou um artigo do Sérgio Garcia Ramírez, que foi quem criou o controle de convencionalidade. A gente colocou ainda o artigo do Nestor Ságuas, que é um professor da Universidade de Buenos Aires, que fala dessa tipologia entre construtivo e destrutivo no controle de convencionalidade. E ainda a gente colocou um artigo inédito, que está no Prelo, para ser publicado numa coletânea em homenagem ao professor Marcelo Neves, coordenada pelo professor Leonan Lisiero, da Universidade Federal da Paraíba, que integra o PPGD lá, que é uma referência em matéria de direitos humanos, pouco conhecido aqui no Rio, mas um programa jovem e bastante promissor. E a gente fez esse artigo, eu sou Luiz Cláudio e a professora Luísa Deschamps, enfim, mestranda lá pelo Direito da Cidade e me orientando também. Então, assim, na UFRJ. Então, assim, realizem as leituras, façam o questionário e qualquer coisa nós permanecemos à disposição no chat para dúvidas, interação e etc. Muito obrigado e até a próxima aula, que a gente vai encerrar com um bloco sobre as audiências públicas.